Hoje a gente vai... Não, eu ia falar um negócio que mas tá ao vivo. Estamos ao vivo já, né? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Sim, com câmera. Hoje estou com câmera. Lá, que é a minha câmera. Mas, ó, vocês estão vendo que eu tô com câmera, mas ao mesmo tempo o botão do microfone tá mutado, mas vocês estão ouvindo minha voz no microfone. Então a gente entrou uma hora antes, eu e o Jonathan aqui fez uma gambiarra com celular, com tela, com microfones, caralho, para vocês não perderem o meu rostinho lindo, né? Essa é a verdade. Internet junto. Então, e hoje a gente está aqui reunido para falar sobre, com certeza, uma das melhores coisas dos últimos tempos aí. Com certeza, se nós fizermos uma lista esse ano, é a melhor coisa lançada esse ano. Até aqui, a gente já está no mês 5, né? Vamos falar, sim, sobre a segunda temporada de Andor hoje. Essa coisa linda, gostosa e maravilhosa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou largar a nossa vinhetinha de abertura e já volto para fazer todas as apresentações e dar um oi para quem já está no chat e abrir a nossa pauta e falar da segunda temporada de Andor, galera. Deixa eu pegar aqui a minha vinhetinha bonita. 1, 2, 3 e foi. Vai, gente. Tá. Esqueci que tem que clicar no botão de introdução. Daí! Foi? Voltamos? Foi? Voltamos. Mas eu acho que ela nem chegou a terminar. Eu tirei ela antes do tempo. A vinheta foi que nem o Jequiti no SBT, sabe? É tipo você tem que ter um olho de lince, é meio segundo. Não, sabe o que é? É exatamente por causa da gambiarra aqui, ó. Porque eu tô aqui com vocês nesse StreamYard e pra mim a tela não fechou com a vinheta. Entendeu? Eu fiquei vendo nós aqui, achei que a vinheta não tava rodando, mas aqui na outra câmera, ela tava rodando. Eu tava ouvindo você falar, inclusive. Viu? Em cima da vinheta. É bastidores. É bastidores. Bastidores. Apreendendo. Não, vivendo e gambiarra. Vivendo e gambiarreando. É isso aí. Gambiarreando. Só fala que não pode errar, cara. Eu tenho 42 anos que eu tô na Terra. Tem 41 anos que eu mastigo e ainda mordo a língua. Tá aí, ó. Por que a gente não pode ter um problema de vez em quando? É bem exatamente. Então, isso. Vamos chamar de tecnologia rebelde, que é na gambiarra. É o que a gente consegue fazer. Tecnologia, né? Pra gente fazer essa nossa resenha hoje. Alan Couto, meu irmão, o BR, tá aqui com a gente hoje, mordendo a língua. Mordendo a língua com gosto de Andor hoje. Nossa. É verdade. Beleza. Jonathan Ziel, lá do Pod Meu Nerd, a gente já estava a tempo para fazer essa resenha já, e hoje a gente conseguiu. A gente já tentou fazer, né, Jonathan? Já tentou fazer de alguns episódios que eu não consegui, a gente tentou fazer do Demolidor, a gente tentou fazer da série do estúdio, com o cara, a série Não, vai ter, que eu quero tua presença para falar dessa porra. Assim. E ainda, cara, eu assisti 2 episódios e parei, velho. Pra celebrar essa música, eu tô com o Alan. Eu tô sentindo Andor ali, aquele gostinho bom, e eu tenho que recitar uma canção. Andor, com fé eu vou, que o Andor não costuma falhar. Esse sim, hein? Esse sim, hein? Aí ficou bonito. Né? Muito bom. Né? Pra gente poder iniciar. E aqui também hoje, que eu acho que eu já gravei com ele umas 2 ou 3 vezes e sempre a resenha é muito bem feita, principalmente quando a gente fala de Star Wars, que não é a primeira vez que nós vamos fazer isso. O Caio Exatamente. Tá aqui hoje lá, do Pod Meu Nerd. Caio, seja muito bem-vindo aqui no Drop, velho. Eu que agradeço, eu me sinto em casa com você. Aí sim, hein? Ó, o Rubens já passou aqui para meter um começou. Meu boa noite. O Josué falou aqui, boa noite, seus Jedi. E a Pri falando aqui, ó, passando para deixar o like, conferir se o Matheus conseguiu arrumar a câmera. Conseguimos. Olha aí. Pequenos passos. Que a força esteja com você, disse o Josué. O Samuca não tá com a gente hoje, porque o Samuca não é muito fã de Andor, tudo bem. E até isso serviu para ele ir pro cinema assistir o Missão Impossível hoje. Ele tá no cinema nesse momento. É que Andor não tem peitinho, por isso. Pois é. Mas, cara, é aquela parada assim a gente já pode até começar a falar da gente entender que existem coisas que não são para todo mundo. E Andor não é para todo mundo. Não é? Não é. A gente gosta a gente, pra gente que gosta do universo Star Wars, a gente coloca na prateleira um monte de coisa merda que saiu nos últimos anos aí. E aí quando sai uma coisinha mais ou menos, não, velho, o Andor não é mais ou menos.
Andor é fora da curva. É totalmente. Pra mim, Andor já transcendeu Star Wars. Pra mim, Andor já não é uma coisa que só quem gosta de Star Wars. Que falar na verdade, eu não vejo o Andor como mais que Star Wars, cara. Andor é a pura essência de Star Wars. O bagulho pra mim, ele tá na frente também. Andor, pra mim, hoje pode um HBO pegar e passar na televisão, a audiência e o review vai ser o mesmo. Não, é que eu não falei, cara. Eu acho que eu falei lá na resenha, quando eu comentei que caiu dos últimos episódios, é que o Diego Luna, se tivesse a oportunidade dele botar a grana, ele botava pra transmitir a segunda temporada em cinema. Né? Ele falou em entrevista que Sim. O orçamento dessa segunda temporada, eu não tô mentindo, é um orçamento beirando Game of Thrones, cara. 290 milhões, velho, de doletas. É uma grana que é difícil a dona Disney mandar um cheque em branco assim pra frente. Por mais que tivesse dando sucesso, sei lá o quê. É que também pegou uma parte de regravação, pegou no começo, acho que até Covid, para eles segurarem lá. E na época teve muita série que foi machadada, filme, engavetado, mas botaram fé nessa série e tá se pagando, sabe? Pelo menos tá se pagando pra dona Disney, porque quando você vai entrar as produções mais assistidas, tá Andor e Rogue One. Então, pra dona Disney é maravilhoso, porque ela tem um produto que lançou 2000 lá vai Blau que tá sendo reassistido agora. É impressionante. E é até legal falar, cara, que a grana de Andor saiu daquela época que a Disney estava enfiando em grana em tudo Star Wars, estava jogando grana para tudo que é lado. E começou a vir tava mirando, né? Tava mirando em vários lugares, né? E se não me engano, e aí começou a afundar as notas, a vontade da Disney era de arrancar a grana de volta. A sorte é que ela não fez. Ela não puxou. E se não me engano, as duas temporadas não teve envolvimento da dona Kathleen. É só Tony Gilroy pura ali. Entendeu? Isso que ajudou ainda. É porque, vamos ser sinceros, quando apareceu lá, naquelas DisneyCon da vida, que botou lá o cronograma das próximas produções, quem botava fé em Andor em comparação, por exemplo, a Acolyte, que seria uma série que se passava antes do episódio 1. Então, eu falei assim, porra, isso aí que vai ser bom, finalmente, não vai ser história de Skywalker nem nada. Daí colocou Ahsoka, daí colocou Mandaloriano terceira temporada. Cara, Andor era uma que tava jogando. Porra, só lembrando que tinha na frente de Andor a série do Boba Fett e do Obi-Wan, que era pra ser filme antigamente. É que o filme do Han Solo fez um buraco na finança da dona Disney que falou assim, bota tudo no Disney Plus, essa porra aí. Verdade, é mesmo. Na série do Boba Fett, o projeto antes era pra ser a mesma galera que fez o filme do Han Solo. Só que aí o filme do Han Solo foi tão merda que cancelaram essa ideia, chamaram Favreau e Filoni, retrabalharam tudo que era o conceito do Boba Fett, retrabalharam e hoje é o Mandaloriano. E aí depois eles agarraram para fazer o Boba Fett, pegando o mesmo ator e acontecendo, né? Mas eles tiveram essa mudança. Não, detalhe, Andor, o Matheus e Alan, é a primeira, essa temporada é a primeira produção, tipo assim, oficial a botar data. É verdade. Não, mas o Mandaloriano... Você antes ou depois? Agora... Não, nenhuma tinha, porque assim, o máximo ali que você tinha de referência ali de data é quando você assistiu um episódio, eu acho que de Clone Wars e Rebels, em que você tinha uma data específica, se não me engano, de Coruscant, aí você tinha que fazer uma conta de padeiro imensa para você entender onde que se passava. Então é um rolê meio esquisito. Essa, ela te dá na cara quando se passa. Eu acho muito interessante isso aí. Mas vamos falar da temporada em si. A Disney fez essa parada de lançar 3 episódios toda terça-feira. No começo eu achei meio assim, meio estranho, até porque eu acho que o primeiro episódio mesmo, e é uma coisa que eu falei depois, eu entendi por que eles estavam querendo fazer. Eles realmente queriam fazer com que a gente não entendesse o que estava acontecendo e que as ações daquele primeiro episódio fizessem a gente pensar e entender, principalmente o treino mais na frente, entendeu? Porque eles dão mais ou menos um panorama do que seria uma rebelião sem líderes e sem direcionamento. Os caras tendo que jogar jockey-pô para tomar uma decisão, entendeu? É foda, né? O primeiro episódio é ele fugindo com a nave, ele pegando a nave, pô, cara, é muito bem feito toda essa parada dos destroyers das naves, ele pegando a nave, ele atirando, ele fugindo, ele falando, porra, não foi para essa nave que eu treinei, mas vamos embora, sabe? Sim. Então, assim, toda
tudo que é cenário. Cara, tu vê, essa série faz uma coisa, essa série usa cenário de verdade, entendeu? Sim, e dá pra ver, dá pra perceber. Se tu passar, tu consegue ver o limo na parede, tá ligado? Tu consegue ver a parede descascada. É outro nível o negócio, é outro nível. Né? E aí, falar, na verdade, os cenários, eles foram locais reais, tá ligado? Digamos, eles foram ali no local, tá ligado? O Yavin 4, o local ali, por conta ali de custo ali de money pra filmar toda a base mesmo, eles, olha só o que os caras fizeram. Para não ter aquele custo de produção para montar a base, eles decidiram filmar em campos mais de florestas para aproveitar mais cenário e dizer assim, colocou no roteiro, ó, Yavin tem outro canto que a galera mora. Eu acho interessante porque você não precisa meio que toda hora mostrar a base. É mais o outro lado da moeda. É bem legal. Vocês não acham que se a Disney tivesse largado um por semana, a galera não tinha embarcado? Não. Eu acho assim, tem série. Eu acho que a gente iria. Eu acho que a gente iria embarcar de qualquer jeito. Mas o público, no geral, a grande maioria, será que teria embarcado? Eu acho que tem série que mais se prejudica de forma de lançamento do que se beneficia. A gente tem um exemplo do que foi essa última temporada do Invencível, que fizeram uma parada maluca que dá uma entrada, depois você parcela em 6 vezes sem juros, que lança um episódio no começo lá em outubro, tá? Depois um pouquinho aqui em janeiro, depois termina em março, que a galera se desliga. No final, a galera nem sabia que estava terminando Invencível, temporada 2. Esse do Andor pareceu muito o que aconteceu com aquela do League of Legends, da Netflix, do Arcane. Foi a mesma coisa, 3 episódios, só que são 3 episódios fechados num mini arco. Andor acho que foi para isso, só que Andor, os episódios já são grandes, já são tipo 45 minutos. Então praticamente tu via um... Você via um... Pode falar. Eu enxergo que foi assim, cada 3 episódios era um mini arco. Você pega o primeiro, era a preparação ali do que seria, que se tornaria a Aliança Rebelde. Aí os outros 3 é o começo da história de Gorman. Aí mais 3, tudo que aconteceu em Gorman. E aí os outros 3 finais, todos os itens para rebelião, conhecer a Estrela da Morte e tratar a Estrela da Morte. Então, a cada 3 episódios, ele fechava um mini arco e fazia o cliffhanger pro próximo arco, né? Ele fazia o que... Eu gostei muito do desenvolvimento. Eu acho que assim, se você for pegar assim, para pegar as opiniões da internet, a galera detesta os primeiros episódios. Eu e o Caio, a gente achou impecável os 3 primeiros episódios, porque você entende as frustrações dos personagens mais pra frente. Digamos assim, tudo o que a Momotima fez naquele esquema de votação dos episódios 4, 5, 6 e até o seu discurso épico do 9, vem da frustração dela não querer casar sua filha, mas ela precisava. Para fechar mais uma aliança. Para fechar mais uma aliança, cara. Para tapar o buraco que ela mesmo criou nas finanças. E, cara, ela teve que entregar a filha dela. Você percebe que no final das contas, beleza, o cara lá, ele é um meio que bandidão lá, mas ela não tá muito importando com isso. Mas ela casou desse jeito e ela tem um casamento infeliz do caramba e ela faz de tudo pra filha dela não entrar nisso aí e a menina tá maravilhada com a merda do casamento, com os costumes, tudo. E ela é frustrada em tudo, cara. Puta. E aí tem a cena dela, da dança dela. Isso. Tipo assim, ela tá jogando pra frente. Eu, no momento, quando aconteceu, eu não entendi. Eu cheguei a pensar assim, cara, é porque acontecia uma parada em Gorman ao mesmo tempo que ela dançava, sabe? Eu pensava, será que eles estão querendo conflitar os 2 universos enquanto ela dança aqui, essa galera sofre aqui? Não, é que falar na verdade, esse arco aí, ô Matheus, é meio que... esse arco você tem que entender meio de forma isolada. Não, depois vocês concordam com o que eu entendi, senão vocês me corrijam. Não, porque assim... Quando ela gospe e começa a dançar e enlouquece, ela tá, aquilo ali pra ela é o bota fora, entendeu? Quando ela fala pra filha assim, isso. Se você quiser, diz que não e tal. E quando a filha diz pra ela, mãe, eu preferia que você estivesse bêbada que nem a minha avó, porque ela fala, né? A minha mãe tava bêbada nesse momento e eu não tô te falando. Então, assim, quando ela vê que o sangue dela, que a filha dela, já se entregou a todo esse sistema, que ela foi obrigada a carregar esse tempo todo, ali rompeu, entendeu? Ela disse, daqui pra frente eu não tenho volta. Ela extravasou
dançando, pulando, gritando, tem até analogias bíblicas se tu for procurar. Então, assim, e aí depois, cara, e aí é a parada de episódio a episódio construindo e te mostrando. Quando termina o episódio, é a mesma coisa. Quando eu vejo o próximo episódio, das consequências daquilo de era por isso que essa mina tava louca, dançando desesperada. Por isso que ela tava extravasando. E, cara, isso tudo só se dá roteiro bem escrito, a história bem contada. A tu pegar um personagem lá no começo, pegar ele pela mão e vir trazendo ele sem mudar esse cara. A bel prazer, entendeu? Não, vamos manter a consistência desse personagem desta forma, desse cara. É muito palavra-chave. Muito bom, muito bom. Eita, louco. Eu senti muita parada, tipo assim, que literalmente ela decidiu dançar conforme a música. Que se a função dela era ser a mãe apoiadora, que tá feliz pela filha, ela fala assim, foda-se, então quer que eu seja. E ainda tem, além disso, que ela sabe que o melhor amigo dela, que organizou o rolê, tá tentando apunhalar as costas dela. E o Lúthien descobre essa porra e fala assim, ó, deixa que eu cuido disso. E termina o episódio com ele indo pra nave. Então... E depois, no último episódio, as últimas conversas que ela tem com o Lúthien, ela fala assim, porra, eu tenho mais medo de você do que o Império. Isso. Porque eu nem sei o que aconteceu com o meu amigo, só sei que foi passado pra trás. E é meio que assim, e aí quando você não tem o que virou esse cara, ele meio que dá nas entrelinhas que o Lúthien mandou esse cara de arrasta. E o Lúthien, cara, que personagem, velho. Que personagem foi esse, velho? Verdade. Vou dar uma moralzinha pro chat e a gente já volta aí, tá? Nossa, eu não tô nem conseguindo olhar aqui. Não, a galera tá... falou como... hoje vai ser como bom. Eu não assisti, André, eu vou deixar meu recadinho clássico aqui e boa live pra vocês. Pau no cu dos Jedi. É uma palhaça. O Júlio falou, boa noite, galerinha. Melhor escolha foi assistir a primeira temporada inteira, que ele não tinha assistido, né? A gente falava lá no nosso grupo lá. Pode crer. E essa foi boa demais. Maravilha. A Dessa aqui, ó, com a conta do meu momento top 5, ela disse, vim deixar meu like e meu oi, arrasem aí. Tá, normal, né, Dessa, como sempre. Deixa eu ver aqui. Quando eu terminar esse 2, volto a assistir esses meninos lindos desde o início. Não quero spoiler. Ó. Força aí, ó. Os Jedi pau no olha aí. Eu ia dizer para alguém. Aí. Caiu. Ô, Jonathan, para de ficar caminhando aí, assumir o chat para mim aí que eu tô arrumando meu negócio aqui que deu ruim de novo. Ele trocou de lado para segurar aí o microfone para você. Eu mudei por conta para dar melhor sinal aqui, porque no meu quarto tá foda. Aí eu mudei pra cozinha aqui. Nossa, a última vez que eu gravei com o Jonathan, as manchas solares estavam acabando com a cidade. Tava ruim, ó. Vamos lá, vamos continuar o chat aqui, ó. Pra quem, o Lucas Lima, pra quem nunca viu nada de Star Wars, compensa ver a série? Compensa. Porque a série... Nossa. A série compensa. Quem não conhece... Aí o Nerd Ruff mandou um boa noite... aqui, aí depois ele falou, salve, Matheus, como é que vai? Tamo bem, e terminou o chat. Mas, ó, uma coisa que eu comentei com o Homem Mal, que eu até comentei com o Caio, que, cara, Andor, eu gostei muito dessa segunda temporada, porque justifica muita coisa do mapa de Star Wars. Eu não sei se entra naquilo que eu comentei com o Homem Mal, porque aquele episódio 5, que ao mesmo tempo das votações, que começa as votações dos imperiais, ele inicia com aquela frequência de rádio, chamando planetas. E um easter egg muito foda, que eu tô reassistindo as animações, é que aqueles planetas são de Clone Wars e Rebels, que chama. Uhum. Eu acho muito da hora, porque meio que prova que Star Wars está vivo. E além disso, aquela votação daquela galera que estavam contra, mesmo após a votação da Mon Mothma, você sabe ali que existem imperiais que foram, gente que foram a favor dos impérios e gente que foram contra. E aquela galera que foi contra, meio que não é mencionada, mas, tipo assim, Rebels fala que eles passaram por uma votação ali, que eles foram presos, né, e que eles foram contra aquilo. E essa votação é em Andor. O Senado acaba pouco tempo depois daquilo ali, velho. Muito. Tudo, cara. Tudo. É muito bom, cara. Porque onde começa... É muito louco isso. Andor termina horas antes de Rogue One. Tipo, horas. O cara tá saindo para chegar no planeta. Isso. Tanto que todo mundo que terminou essa série, e a dona Disney safada, sem vergonha, ela já coloca lá assim, quer assistir um Rogue One? Quer assistir um Rogue One? E já bota no automático, você tem que clicar. Sim.
E tu assiste Rogue One, parece que é o episódio 13 de Andor. Assim, vai direto. E onde que termina Rogue One é horas antes do episódio 4. É a nave da Leia pulando pro espaço e começa o episódio 4 com a nave do Vader parando. Mais outro easter egg. O Alan, você jogou Fallen Order, né, o Alan? Sim. Não tem uma missão lá que você encontra o Sal Guerreiro? Aham. Essa missão é logo depois que ele vaza do planeta Dakar. Olha que amarração do caralho, velho. Nossa, eu tô esperando muito ver. É muito amarrado, o maluquinho lá no live action, mas tá foda. O... Agora talvez seja a chance, mano. Bom, no final a gente não, é a chance. Talvez a hora de uma nova série adulta, talvez possa ser do Cal Kestis, né? Isso, Cal Kestis. E da hora que ele é um ator real mesmo. Já tem um cara pra fazer. Ó, e é real parecido mesmo. Tem como ser o... Então, o do Ruivinho, né? O do Ruivinho, né? E outro detalhe massa, vocês se lembram que no episódio 9 o chefe do Andor fala de um esquadrão lá, em que a Mon Mothma tem que esperar um determinado... tem que aguardar alguém para ela pegar alguém para levar para Yavin 4? Aquele esquadrão é o de Rebels. Uhum. Tem uma determinada missão lá que eles contatam o Gold Squadron, o Esquadrão Dourado, e aí eles não conseguem resgatar a Mon Mothma e contatam a Ghost. E aí a Ghost que leva para Yavin 4, por isso que ela tá lá. Cara, são umas evidências que eu acho que vocês podem concordar ou não. A pessoa que escreveu a série, ou a equipe, ela não manja de Star Wars, mas você vê que no roteiro tem uma consultoria ali por trás. Sim. Tá ligado? Não tem como. E até mesmo o Raidônio, que o Sal Guerreiro é maluco do caralho pra extrair, pra refinar. Isso é uma coisa que melhora no Rogue One, porque ele é meio doidão no Rogue One, a gente não entende o porquê. O Raidônio, você vê esse combustível nas animações. É muito amarrado, velho. Não tem como. É muito amarrado, velho. É uma série que, assim, tipo, tem uma consultoria. Tipo, tem o Toninho. O Toninho, que é o criador da série, ele já falou várias vezes que ele não é um fã fanático de Star Wars. Ele nunca, tipo, consumiu muito Star Wars Universo Expandido, sei lá o quê, mas ele, quando teve a oportunidade de fazer Rogue One, ele ficou bem feliz que ele queria fazer um filme mais de filtração, um filme mais de guerrilha, isso que ele conseguiu fazer. Em Rogue One, em Andor, ele tem uma paixão por histórias sobre rebelião, até esse rebelião reais da história. Então, ele falou que tudo que ele queria falar sobre rebelião, sobre fascismo, sobre tirania, ele colocou na série de todas as formas possíveis, de guerrilha armada, de utilização de mídia, de opressão em grande escala, em pequena escala, mas quando tem essas que o Jonathan falou, que tem ligação com as animações, tem ligação com os livros, quadrinhos, que seja, sei lá o quê, para quem consumiu, pega na hora, mas quem não sabe, não interfere, tipo assim, apareceu um easter egg na tua cara e fica na tela por 10 segundos, tá ligado quando aparece, você tá assistindo uma sitcom e aparece uma participação especial, e a galera começa a bater palma por 5 minutos? Mas se você não sabe quem é, assim, cara, por que a porra da série parou pra bater palma pra esse cidadão? Uma série mal feita é assim. Sabe que a galera pitou aqueles fãs chatos? A origem do K2. Que, tipo porque assim, tem um quadrinho. Maior, tipo tem assim, um quadrinho que conta a origem. Que assim, eu não sei se vocês podem concordar, não. Eu vejo assim, que aquele quadrinho é como se fosse, eu vou falar assim, você mora aí na capital São Paulo, né, Alan? Mas não foi aqui não, tá? Foi numa galáxia muito distante. Ih, o Jota, velho, travou. O Jota travou, voltou. Uma galáxia muito distante, chamada Diadema. É mais longe, assim. É mais longe. Quem mora em Diadema? Não, é porque minha família é da ABC de São Paulo. Aí quando eles falam assim, nossa, a pessoa mora longe pra caramba, lá em Diadema. Eu falei assim, mano, não é do lado? Não, é um mundo de distância daqui. Eu pensei que era ABCD, não. D é um outro país, praticamente. Nem faz parte do ABC aqui. Eu morei perto da divisa ali 30 e tantos anos da minha vida. Nossa, pelo amor de Deus. Você pegou trânsito pior do que Coruscant, sei lá, com a navinha parada lá. O cidadão quer morar na capital de Star Wars e fica lá no trânsito parado. Assim, A gente vai esperar o menino voltar? Ou... Não, vamos indo nós. Pode falar, Alan, fala aí. Não, vamos lá. Vamos voltar ao que vimos, cara. Uma coisa que, falando de universo Star Wars, e que também não faz tanto sentido, atrapalha tanto,
mas a gente nunca viu uma visão de dentro do Império igual a gente viu em Andor. Foi. O jeito que era burocrático, um querendo passar em cima do outro. Cara, aquele negócio bem de empresa gigante mesmo. Essa visão do ver o Império como uma máquina, como algo que não é simplesmente um mecanismo, sendo combatido. Exato, mas ver o Império como um organismo, ver por dentro, eu achei que foi uma das melhores coisas da série para mim. Foi fantástico. Tu entendeu os cargos, né? Os cargos, isso. quem é quem. A gente nunca viu isso, né? Como é que funcionava as coisas dentro do Império. Porque o Império, quando a gente olha, é Darth Vader, Stormtrooper. Um general aqui, um general ali. Mas e aí? E a galera que limpa o chão lá, velho? A galera que tira o pó do vasinho de planta. É essa galera que a gente viu. A gente pensava que era só tenso quem trabalhava logo direto com o Vader, porque o Vader vai te estrangular por pouca coisa. Vader matou mais oficial do que rebelde na trilogia clássica. Só que a gente vê que, mesmo se você não tá trabalhando debaixo do Vader, tu passa para trás. Que se dá alguma merda, precisa de um bode expiatório. É o que aconteceu nesse nono episódio. Assim, toda a galera da inteligência que a gente acompanhava, do setor BSI, ou SBI, todo mundo teve um fim trágico. É o Lorne, que levou um tiro no meio da praça, é outro cidadão que é usado como escudo humano, o chefe deles viu que ia sobrar para ele, porque assim, na chuva de piroca, pega menor e senta, e ele viu que tava sobrando dele. Então, é uma cena maravilhosa. Tem uma vibe muito, tipo, dos generais nazistas, vendo que tá agora, caindo a Alemanha. Eu ia falar agora, cara. Exatamente. Falar, os russos tá aqui na porta, e daí, rapaz? Me dá um tempinho para colocar minha mente no lugar. Tinha muito disso. E até uma coisa que eu falei no nosso grupo lá do Telegram, que eu falei assim, nossa, quando o Cassian, quando ele chega e ele fala lá da morte do Lúthien, né? E ele fala, não, o Império tá criando uma arma, uma super arma, né? E estava sendo extraído para isso, é por isso que eles queriam Arden, assim. Aí fica todo mundo naquela, será? Não deve ser. E aí eu lembro que eu falei assim, olha só, tem um chanceler aí, alemão, que tá começando a botar as manguinhas de fora. Isso, não dá bola por isso aí. Olha, o nome dele é Adolf Hitler, vão tomar cuidado. A gente já deu um pau na Alemanha uns anos atrás, tu acha que os alemães vão querer fazer alguma coisa, sabe? Tipo, tu consegue fazer essa relação? Sim. Certinho. Sabe qual outra relação? Assim, fizeram um puta massacre lá em Gorman. Assim, só invadiram a Polônia, eles vão para lá, eles só queriam a Polônia, então deixa lá, tá ligado? Assim, não, tá aumentando. Agora precedentes. Tô sério disso, pequenas paradinhas que o Império vai fazendo, todo mundo faz vista grossa, a galera do Senado sabe, e até é legal que o senador de Gorman, ele tá sabendo que tá rolando, e chega a Momó e fala assim, vamos fazer um movimento aqui democrático, assim, mas eu vou bater de frente com o sistema, sabe? Ele só tá fazendo pequenezas, maldades com o meu povo, ele não vai massacrar meu povo, né? Assim, então tá. Vai cozinhando aí. O que eles construíram era bonito, tem um prédio bonito da belo prédio. Bonito. Mas aí você vê, o Império construiu um prédio em frente ao monumento do massacre que o Império fez naquele povo. Você vê realmente, tipo, já não tem freio. O Império não tinha freio mais. A gente vai fazer o que a gente quiser. Sabe qual deve ser a desculpa que eles deram? Fala assim, mas estamos gerando emprego. Olha a quantidade de galera que estamos botando aí. Pedreiro, arquiteto. Essa história não envelhece. O Andor era o mesmo lugar que o Palpatine já tinha matado uma galera, né? Era essa parada. O Tarkin. Não, o Tarkin, isso. O Tarkin, ele mesmo. Queria descer de um protesto lá e a galera não queria sair, ele meteu a nave em cima mesmo e abraço. Isso aí. Pode falar. Pode falar, cara. Não, fala. Não, eu ia falar que, tipo, quando o episódio fica sempre mencionando que aconteceu um massacre lá, e quando você ouve o massacre, é simplesmente o Tarkin querendo estacionar a nave e a galera não deixava, estaciona essa porra aí. Então, pro Tarkin foi, tipo, um sábado à tarde. Assim, os caras ficam aí na frente, sabe? Pro Tarkin, ele, tipo, atropelou pombo. Sabe quando você tá andando na rua e o pombo tá na frente? Fala assim, eu tô passando, o melhor pombo sair. Mas nessa ele matou uma centena de galera. Pro planeta é um marco, tipo, como se fosse o 11 de setembro deles. E pro governo, assim, a gente fez uma estátua para vocês, fiquem felizes.
A gente tava falando isso ontem do Bison no Street Fighter, lembra? Dele Isso falando com a Chun-Li. Ele falando com a Chun-Li, o dia que o Bison foi na sua vila e matou seus pais. É maravilhoso. Mas pra mim foi uma terça-feira. O Drax em Guardiões da Galáxia. Cara, eu não lembro quem tu é, eu não lembro qual é o teu planeta, eu não lembro quantas pessoas eu matei, é só mais um. E aí, cara, a gente teve um outro item desse, que foi, acho que a gente até comentou ontem, que foi o Sírio. Ele tá no meio daquela rua, ele vê o Andor e vai pra cima do Andor. E, minha vida chegou nesse momento aqui, por sua causa, e o Andor olha pra ele. Mano, o que você tá me atacando? Você é louco. Isso mesmo. Cara, essa cena, eu me senti eu me senti como que a galera fala, a mosca do cocô do cavalo do bandido, tá ligado? Porque, cara, ele dedicou os últimos anos da vida dele àquilo, velho. Era aquilo, era ser aquele informante, era ele se achar que ele era uma peça importante pro Império, e aí ele se dá por conta que não, entendeu? Mas peraí, eu posso mudar isso, eu tenho esse cara aqui, que é o meu objetivo de vida, é matar esse cara, é achar esse cara, eu vou fazer isso agora. E aí eles vão pra cima numa porrada descontrolada, num monte de mata-cobra do caralho. Cara, o Andor olha pra ele e diz assim, cara, quem é você? E aí tu tinha pequena junto com o cara, tá ligado? Parece que te cavaram um buraco, te jogaram pra dentro, tu foi junto com ele. Porque ele fica olhando, cara, eu tô fazendo tudo, esse filho da puta, ele nem sabe quem eu sou. Ele aponta a arma pro cara e você vê no olho dele, cara. Ele falou, beleza, pra quê? Pra quê? Eu vou matar ele. E o cara morre assim. Me fez de peão. Vou matar ele pra Dedra, que devia me meter uma desse tamanho toda noite. Toda noite, isso tá no mais. A versão mais 18 tem essa cena. Quando apaga a luz, rapaz do céu, ela vai abrir um display que vai ser umas pirocas que nem sabre de luz, sabe? Vermelho. Eita! Sírio Date que eu vou lhe usar. Eu consigo ver ela com aquela roupa mais sensualizada, com aquelas botas, com aquela calça e com um chicote na mão, tá ligado? E com um cintaralho pendurado, tá ligado? É foda. Nossa. Eu só te falar que, tipo, como que a série é o Sírio que tá sendo usado pela Dedra, que a Dedra tá sendo usado pelo Cambridge, qual que é o diretor? É o Partagaz, que o Partagaz tá sendo usado pelo diretor, e o Kramer que também é fudido pelo Tarkin. Exato. Então, assim, e o Tarkin é fudido pelo Imperador. Então você... É a estrutura que a gente falou da burocracia do Império que a gente nunca viu antes, que foi maravilhoso ver. E a Dedra termina na prisão onde que tá o Andor. A Dedra eu vou gastar 5 minutos para falar só dela. Não, isso aí vai... Vamos chegar lá, mas, cara, e a gente faz essa analogia de uma mega corporação, né? Que, tipo assim, que lá da portaria até o chefão, só se conhece quem tem que conhecer, tu tem os núcleos separados, tu tem o cara da faxina, tu tem a tia do cafezinho, tu tem o porteiro, tu tem todo mundo, entendeu? É um organismo, é um mecanismo. O Império é um mecanismo que funciona que nem uma empresa, tá ligado? Lá em cima na cúpula, tá querendo comer o rabo do outro o tempo inteiro. E aí o cara que assume as ações da Dedra, lá ele fala, mas é por isso que ninguém me vê, porque eu não busco glória. Cara, o cara morreu feiosamente servido de escudo humano, tomando um monte de tiro numa invasão fodida lá. Então, eu não. Nossa, a gente podia. Dá para fazer uma tese, dá para fazer uma tese universitária sobre todas as analogias e tudo que Andor traz de um universo do fantasia. Os caras ouvindo o manifesto do Nemec e falando que, cara, a rebelião aliás, o Império, a opressão não é um estado natural e necessita de constante investimento e esforço e sangue, etc., porque aquilo não é natural, aquilo vai acabar uma hora ou outra, desde que a outra parte comece a botar pressão, aquilo quebra. Tipo, foi assim em N coisas antes e vai ser em N coisas depois. E todo mundo vai morrer, sem saber quem foi o menino que escreveu aquele manifesto. Cara, aquele manifesto é genial. O esforço que o Império tem que fazer para manter controle das coisas. E tudo que os rebeldes têm que fazer é botar pressão, mais nada. Porque a própria engrenagem do treco vai quebrar. Vai quebrar. E o molequinho lá, com o manifesto dele, ele enxergou Star Wars até o final.
Ele enxergou tudo que aconteceu ali e botou no papel e ninguém deu bola. Né? Na hora, antes do Partagás morrer, ele tá ouvindo alguém. Não, ele passa inteiro pro Nemec, todo mundo do Império ali, de Gorman, tá ouvindo aquele manifesto. Então, mas ninguém sabe da onde veio, tadinho. Ninguém sabe a história. Então, é como se fosse uma parada compartilhada que não tem uma identidade, não tem uma origem, mas... Até o Caio comentou, tipo assim, se a galera do Império viu e todo mundo sentiu, ou eles são imprestáveis, ou eles estão sentindo o que é a ideologia rebelde, esse manifesto. Então, digamos assim, cabe você interpretar. Eu achei mas o manifesto tá lá escrito especificamente. Fala, sim, mas eu tô falando... A opressão não é um negócio natural. Mas se você for ver, o jeito que ele foi montado, eu acredito que todo mundo pegou de surpresa. É que veio de um amigo do Cassian. Não veio ele entregou de todo mundo. Cassian. Eu achei muito... Ninguém vai saber. E entra naquilo. E pro Império, tá cagando pra quem é rebelde. A gente só vai sentir a força lá no episódio 4. Então, mas é a porcaria que do manifesto fala do começo ao fim, velho. Isso que e o manifesto ele é compartilhado exatamente porque não importa onde você mora na galáxia, você está passando pelos mesmos problemas que o manifesto está falando. Então, se você está em Ferrix, se você está lá em Coruscant, se você está em Tatooine, que seja aqui, você está passando pelos mesmos problemas. Por isso que ele não está falando dos problemas que ele está passando em Ferrix, ele está falando assim, cara, o Império é essa máquina que ele está sempre se consumindo, então a única coisa o manifesto termine simplesmente com a palavra tente. Sim. Que a galera até tá comentando, tipo assim, que é uma frase, a cena acho que talvez mais marcante do episódio da trilogia clássica é o Yoda falando assim, não há tentativa, faça ou não faça. Só que o manifesto fala tente porque a história é sobre humanos. De tipo, galera na merda que assim, você só tem sua tentativa. E às vezes vai dar certo que não dá. Tem um lugar que deu certo a rebelião, como aconteceu lá na prisão que o Andor tava, mas tem outros lugares que deu merda, sabe? Ou em Goma. Todo mundo morreu. Todo mundo fez levante lá por causa do discurso da Marva. Que é outro discurso maravilhoso. Discurso maravilhoso. Entende-se que todo mundo que tava ali, a maioria morreu mesmo. Eu acho que o que ninguém esperava era a despedida da Bix. Aquilo Não, daí é outros 5 minutos. Vamos falar depois disso aí, porque... Vamos falar depois disso aí, que isso aí foi falar pra cara. Porque é muito bom, cara. Cara, eu acho assim, um jeito muito foda assim que o Andor, ele abraça a causa, é como... É aí que a gente entende que o Luthen mudou ele. E eu acho que pra mim, a melhor cena que prova que o Luthen mudou ele é quando ele vai pra Gorman se disfarçar de estilita e ele tem que manter todas as aparências. Aqui dali... achei muito bem montado, cara. Aqui dali, digamos assim, eles viram a página, eles têm um discurso, eles viram outra, só que aquele discurso é meio suavizado com o negócio. Quer drink, não sei o quê? É tipo o Luthen na festa da filha da Mon Mothma, ele vira a cara, tá todo popôzinho, de repente virou a cara, quem que é o filho da puta? Quem que tá te dedando? A situação é muito boa. A peruca dele era o chapéu do Falcão, né? O boné do Falcão. É isso mesmo. Tirou a peruca, velho. Cara, e esse ator, o Stella, é muito foda, cara. Caiu com uma luva pra ele, cara. Personagem, esse papel. Que personagem, cara. Eu acredito que não vamos ver outro personagem. A gente pode falar, exatamente para o personagem, porque todos esses personagens. A gente vai falar do Ender porque ele foi o personagem mais mutável desde a primeira até o final da segunda temporada. A gente entende o arco dele, né? A linha evolutiva dele, de como ele era. E uma coisa que a gente falou ontem, né? Quando a gente tem lá no Rogue One a primeira cena dele, que ele simplesmente pega um dos aliados, ele dá um tiro, porque tipo assim, cara, tu vai me atrasar e se te pegarem, tu vai entregar o rolê. Tu fica pensando, pô, esse cara é sangue nos olhos mesmo, hein? Aí quando tu entende o começo dele, tudo que vem vindo, porque não sei se vocês lembram, mas no primeiro episódio da primeira temporada ele mata um guarda sem querer. Sim. Então, 2 guardas. Sem querer. Sim. Entendeu? Não é. O primeiro ele mata sem querer e o segundo ele sabe que se ele não matar, ele tá fudido, né? Tem isso, né? Então a gente já começa a ver uma pontinha. E quando ele cai na mão do Luthen, cara, e aí tu vai entendendo o que o Luthen tá fazendo, tu vai indo, as coisas que ele fala pro Cassian, e o Cassian vai entendendo, e o Cassian vai se moldando junto com a rebelião, ele vai fazendo a rebelião
tipo, ele é o cara que, assim, ele vai fazer tudo, custe o que custar, independente... Do jeito dele. Sim. Né? E aí a gente vai chegar lá no Lutem agora. Ele viu o que aconteceu com a Bix. Ele viu o que aconteceu com a Bix na mão do Império. Então, na hora que ele tá lá, quando a gente vê só o Rogue One, o cara é um assassino. Mas na hora que a gente tá lá, depois a gente vê o Rogue One e vê essa primeira cena dele matando o cara, ele fala: o cara tá com o braço zoado, a gente precisa subir, o cara não vai conseguir. O cara não vai conseguir. Se o Império pegar ele, eu sei exatamente. Isso aí. Aí ele mata o cara. Então, tipo, aquele. O cara é sangue frio, o cara arrebentou lá, sangue nos olhos, mudou completamente. Já não é mais negócio de sangue frio. Cara, infelizmente, é isso que tem que ser, é isso que tem que acontecer. E nesse cenário é o melhor que eu posso fazer. E vale notar também que tem, e para esse incentivo, é aquela curandeira, tá ligado? Que dá esse, tipo assim, cara, ele isso... Curandeira, na hora que encostou que nele, viu a cena final do Rogue One. Porque a gente tá fazendo uma coisa aqui, a gente tá tratando somente do que seria o pé no chão dessa parada. Sim. Mas aqui a gente tem um personagem que em 2 minutos de tela faz a gente lembrar que Star Wars também é fé. Star Wars também é oculto. Star Wars também tem essa coisa mística, entendeu? E na verdade, Matheus, isso não te tira do que é a série. Isso não te leva para outro lugar. Sacou? O que entra naquilo que a verdadeira essência de Star Wars não é você ser crente em um sobrenatural. Isso é meio opcional. É meio que, tipo assim, é você acreditar em um amanhã que mesmo você não vai acreditar, mesmo você não vai ver, mas você tem fé naquilo. O melhor exemplo é outra essência assim, que George Lucas pegou para Star Wars assim, como uma afronta Star Wars é um sistema dominando, autoritário, que é o Império, né? Só que a essência é você quebrar isso. Tanto que ele se baseou na Aliança Rebelde através de exércitos que existiram na vida real. Sim. É muito, tipo assim, e se você pegar Andor, ele trabalha nessa linha, não sai disso. Eu queria fazer um negócio ontem, depois da nossa live de ontem lá do Last of Us, a gente ficou conversando um pouco, e o Cetista falou um negócio sobre o Lutem, que é a cena quando ele recebe todas as informações sobre a Estrela da Morte ali, e ele mata o Jung. Não, Lorne. Lorne. E Cetista fala de novo, Cetista não, Alan, perdão, fala de novo o que tu falou ontem. Tu lembra o que tu falou ontem a respeito de como aquela cena foi construída? Cara, putz. Olha só que genialidade esse negócio, cara. A gente volta nos personagens, mas Star Wars, Andor pra mim não foi só um sucesso por causa da... A história foi muito bem escrita, foi muito bem interpretada. Sim. Mas, cara, tudo foi acima da média. A cinegrafia, o jeito que foi filmado. Eu tava comentando da cena do Lutem conversando com o Lorne no banco. E o Lorne tá falando, não, você tem que me tirar daqui, etc. E a gente vai vendo a cena inteira de trás, como se a gente tivesse aquela conversa secreta ali. Tentando pegar o sussurro, né? A gente tá ouvindo, né? De penetra, cara. E aí eles ficam naquele, aí tipo, a câmera vai mostrando a cara de um, a cara de outro, a cara de um, a cara de outro. Quando o Lorne tá com a informação, a câmera foca nele e o Lutem fica de canto. Aí quando o Lorne fala da arma, pronto, agora, cara, o Lutem que tem o poder. O Lutem já tem a informação. Aí o câmera não só vira para deixar mais o Lutem mais evidente o Lorne, como a câmera vem para frente. Tipo, agora não é mais segredo. A conversa acabou aqui. Na hora que o Lutem fala para ele a palavra, fala para ele o nome de Yavin, aonde é a base secreta, a câmera vira para frente e fala, mano, acabou a conversa. Morreu o Lorne. E sabe o que eu achei massa pegando o gancho sobre a arma? É que, cara, quando eles citam o nome de Gay Erso, que eles não registraram o nome do cara, eu falei, pronto, é isso que eu precisava. Porque se você pesquisa qualquer arquivo histórico de Star Wars, database, você só tem o nome dele dizendo assim, que ele foi um puta engenheiro e só. Mas você não tem mais nada do cara. Porque era tão... com Rogue One. Isso, porque no começo do Rogue One, assim, no final, a gente sabe do Galen Erso, mas ninguém sabe da Jean ainda. Sim. Porque no começo do Rogue One, o espião fala pra ele, o Erso, não sei o quê, aí ele fala, Galen Erso? Melhorou muito essa cena. Então, melhorou. Da onde ele sabia? Agora a gente sabe de onde ele sabia. Cara, umas paradas que Andor acerta, que eu acho, cara, eu acho que assim, eu acho que a série, velho, só vai crescendo. Porque... E uma coisa que vocês... Desculpa, eu tenho que falar antes que eu não volte mais. Depois, tipo assim, a gente saca da Bix. Ela é o amor dele. Sim. Mas ele tem um desafeto muito antes, que é a perda da irmã. E quando a gente vai para Rogue One, que ele fica
com e pega na mão dela quando o negócio tá... Não é uma parada carnal. É a irmã Não é dele. romântico. Exato. Cara, aqui, ó, achei que ia arrepiar, velho. Puta que pariu. Sim. É a irmã dele que ele perdeu quando era criança, entendeu? A irmã dele que ele abandonou. Que ele abandonou. Não ia fazer isso de novo. É. A gente estava falando ontem que ele passa o seriado inteiro pensando na irmã dele e não acha a irmã dele. Aí nós falamos isso ontem também. Isso mesmo. Ele acha a irmã dele no formato da Jean no Rogue One. Por isso que Sim. ele não abandona ela. É uma licença poética, tá ligado? É uma licença poética. E na mão de outro roteirista ia botar essa irmã dele como revelação no último episódio, ou como uma personagem legacy. Na verdade, não. É uma. Tipo, na guerra se perde pessoas. E se você perdeu pai, perdeu mãe, tu não encontra mais. Sim. E eu só ia falar que, assim, é muito complicado você assumir um projeto prequel, ainda mais uma prequel da prequel, porque tu não tem liberdade total de mudar muitas coisas, porque daí tu fode a cronologia das coisas. Então, você escrever uma história prévia, tem muita roteirista ou diretor que não ia aceitar essa parada. Andor faz uma parada que ele consegue ser uma história só, ele consegue justificar assim, para que fazer uma prequel do Andor? Para desenvolver a rebelião, todo o início da construção da queda do Império. Mas também ele melhora o Rogue One e o episódio 4, 5, 6. Tipo assim, você tá assistindo o episódio 4, 5, 6 agora com outros olhos. Quando o Malandrinho fala assim, olha, essa informação aqui, uma porrada de gente teve que morrer, e deixa isso no ar. Andor fala assim, cara, são essas pessoas que tiveram que morrer, se fuder da sua vida inteira. Porra, o Lorne ficou a vida inteira como informante para pegar uma informação. A vida inteira dele foi para pegar uma informação, e ele morreu. E aí é uma coisa muito maior, né? E é uma coisa muito maior. O episódio 4 começa com um grupo de rebeldes que conseguiu roubar os planos da Estrela da Morte e tal. Aí a gente tem Rogue One. São esses caras, legal. E aí a gente tem Andor e vê que não é só Rogue One. Que essa história começou muito antes. Teve muita gente morrendo. Teve muita gente perdendo coisa. Muita gente se sacrificando para aqueles dados entrarem dentro da R2-D2 e acabar caindo na mão do Obi-Wan. Na primeira temporada, cara, o Lorne fala pro Luthen, eu me sacrifiquei, na hora que eles estão no elevador lá, eu me sacrifiquei bastante. Aí tanto o Luthen dá um passo e fala, cara, você quer tudo que ele teve que abrir mão, e ele tem certeza que tudo que ele lutou, ele não vai enxergar o final. E aí, cara, isso a gente tá falando da primeira temporada. E a consistência do personagem, consistência de todos os personagens, da Dedra arrogante até o final, esperar a folga do cara que estava tocando a investigação para ir prender o Luthen. Sim. O Luthen cara, ali... que arco, velho. Dedra e Sirius, mano. Assim, cara, Dedra... porque assim, Sirius, ele achando que era top, mas no final ele era um funcionário merda da... Não, ele era um bunda. Sim. E a Dedra, toda fiel, descobriu no final, cara, e a gente falou, e eu falei ontem pro meu mal, falo pra vocês também, na cena do massacre, o Andor consegue botar ela na mira 2 vezes, e eu não queria que ele acertasse aqueles tiros. Sim. Ela não podia morrer, ela tinha que pagar, não morrer. Eu mencionei ontem, assim, só para fechar o arco do Luthen na cena lá, ela chegou lá completamente arrogante, como sempre foi. Gorman não foi o suficiente para mudar ela, e graças a Deus não mudou, porque a gente não quer personagem que vê um negócio e vira florzinha. Não. Então ela esperou a folga do cara, foi lá na malandragem enfrentar o Luthen. O Luthen já tinha dito do sacrifício dele, de que ele não veria, e o cara enfiou a faca na pança sem pestanejar. E ela foi com uma armada e deixou todo mundo na rua. Enfiou no pescoço, sozinha. Tá certo. Então, ela foi com uma armada e ela entrou sozinha, porque o ego dela era tão gigante. Essa aqui é a palavrinha. Que ela ia sair dali com um Luthen rendido, entendeu? E ela ia ganhar todos os holofotes e tal. E aí a gente tem o personagem que é consistente, que é o Luthen que fez. Se o Luthen tivesse falado, não, por favor, eu vou lutar e não sei o quê. O Luthen, ele sabia, cara, ele fez tudo que ele tinha que fazer. A partir dali, já estava uma rebelião mais concisa, porque foi ele que fez a festa. Então, você já tinha Yavin, e ele falou, cara, chegou, beleza, chegou a minha hora de eu fazer o meu sacrifício, e ele fez sem pestanejar.
mesmo o cara que virou ele já tava confiante, lá e falou, né? cara, você quer falar disso aqui, você não sabe o que eu passei, tanto que o que eu abri, e eu não vou ver o final disso. E eu quando não vou chegou chegar no a final hora, disso. cara, ele fez exatamente... E, cara, o que foi o flashback dele? Que eu pensei que não ia mostrar o passado dele. Muito bom o passado Só dele. aquela primeira cena. Cara, aquela cena dele na nave é tão foda que não mostra nada. É só áudio. Da galera no rádio, ó, bota na parede, executa aí, ó, tem mais gente no porão, é tiro. Ali é só uma vista do planeta de Naboo, só. Assim, bem... É só a cara dele, tipo assim, aquela pessoa que tá exausta de guerra, tá exausta de ver tudo aquilo. E toda ele é... Covardia. Eles estão matando gente, estão matando o povo normal. E é maravilhoso porque, ó como que é a história, assim, porra, como você vai fazer uma prequel? Isso é um problema maço em Star Wars para as outras, assim, cara, se esse filho da mãe era tão importante lá atrás, por que no episódio 4, 5, 6 não foi mostrado? Porque você tem que fazer uma justificativa. É o problema da Ahsoka, sabe? Tipo assim, porra, se essa é a Padawan do Anakin, cadê ela nos filmes? Daí você tem que fazer uma justificativa. Ela tava num rolê aqui, tava num rolê lá, tava preso na baleia. Aí os caras me fizeram as Guerras Clônicas, né? Fizeram toda uma animação, né? Fizeram Sim. toda a animação onde ela aparece. É Guerras Clônicas, não é? É nas Clônicas. Guerras Clônicas, Rebels ou Guerras Clônicas? Não. Ela aparece nas duas. Rebels, né? Ela aparece nas duas. A primeira, ela é introduzida lá, e na segunda você tem digamos assim, a sua crescência dela como Jedi. Né? Sim. E agora, Andor tem uma porrada de personagem que é importante para a rebelião, mas não é mencionado nos outros episódios. Por que não é mencionado? Porque é tudo bucha de canhão, que cada um tava debaixo, tipo assim, secreta. É o que o Lutem falou, cara, eu não vou ter nenhuma menção no meu nome, gratificação, uma luz de reconhecimento, o que eu tô fazendo aqui pra causa maior. Caio, é o recomeço. Que melhor exemplo a partir do momento que a Dedra sai daquela prisão que ela tava, que o Luandor tava, ela pode recomeçar a vida do zero se ela quiser. Assim como a galera que agora está em Yavin 4, daquele arco ali, vão recomeçar a vida, tipo assim, se eles quiserem mudar a identidade, eles podem. Porque não vão ser reconhecidos, tá ligado? Podem ser qualquer um agora. E Andor, ele abre esse caminho até para outras histórias. Quando falaram lá sobre Rogue One, que iam lançar um Rogue One, eu fui um dos caras que falei, como é que eles vão fazer uma história de 2 minutos de frase uma equipe se sacrificou e tal, como é que eles vão fazer o filme? E outra coisa, eu já sei o final desse troço aí. Essa que é a parada. Eu já, tipo assim, vai todo mundo morrer, isso aí eu não me interessa olhar isso aí. Cara, há 15, 20 eu acredito, atrás eu assisti de novo. Eu acredito que pra mim, a melhor coisa, eu acho que uma das melhores coisas... Pô, a gente tá indo pra 10 anos de Rogue One já, né? Sim. 10 anos, cara. 10 anos já. Cara, eu acredito que, assim, uma das melhores frases, cara, que é aquela frase que o Rogue One diz, aquela frase épica que a base da rebelião é a esperança, veio de pessoas que jamais passou pela nossa cabeça. Quando eu vi que aquela frase veio de um camareiro aleatório, falando. É isso. Andor é drama de pessoas pé rapada, de pessoas pé no chão. É isso que é, pra mim, é o verdadeiro Star Wars, cara. O Rogério tá aqui na banda, vamos dar boa noite pro Rogério. O Rogério que tá num corre familiar lá, uma parada toda, mas teve um tempo pra boa noite. Grande bruxo, Rogério. E o Rogério é fanzaço de Andor também. Pô, eu fiz um grupo, o Rogério e o Emal no Telegram. Pode trocando spoiler lá, mano. Eu parei de ver, quando eu acabei, eu falei, mano, eu tenho que conversar com alguém, cara. Deixa eu ver quem já terminou aqui. Já viu. E eu e o Caio, a gente tava na mesma sintonia que, tipo assim, a série saía, né, Caio? Terça. Sim. E na quarta a gente já gravava análise. Eu falei, pô, a gente tem que desabafar. Pra ficar fresquinho. Né? E tinha dia que eu não conseguia assistir à noite, então eu chegava em casa, assistia, e quando eu falava pro John assim, ó, me aguenta aí, quando eu terminar o episódio, já bota pra gravar, e acontecia isso. E só pra complementar o que você falou, joga agora no YouTube a cena da morte do Andor e da Jean, vai nos comentários. Semana passada, tinha uns comentários assim, porra, depois do episódio 9, isso ficou bem pior, porque é da Bix despedindo do Andor, falando que ela precisava sair. Então, assim, nossa, essa morte dele ficou mais doída. Depois do episódio 12, da última cena, eles editaram os comentários. Falaram assim, cara, depois do 12 tá muito pior a morte dele. É muito mais sofrível. Então, não tem como você mais assistir Andor, Rogue One, sem você pensar. Tipo, quão mais trágico é a parada. Eu acho muito uma parada que eu vou comentar aqui, que é que como que Andor, ele pega numa parada meio foda-se do Império.
Quando o Império precisa chamar mais atenção ali, manter os status... A gente tava conversando, ó. Tipo assim, quando o Império precisa... Se prestar atenção, a de cima é uma Nova Esperança e embaixo é a Bix, ó. É o pôr do sol que o cara não vai ver. Sim. E você vê a explosão, a nuvem da explosão aqui, ó, é muito parecida com a nuvem da cena da Bix também. Da Bix. Verdade. Cara, foi são as duas últimas cenas, né? Que é a esperança, né? Que, tipo, e é pior ainda porque a frase do Andor pra Jean é assim, seu pai ficaria bem orgulhoso de você agora. Sendo que o Andor é um pai que ele nunca vai saber. Ele morreu sem saber. Sim. Até a frase final dele, que não foi pensada assim, esse cara tem um filho, agora tem outro significado. Você pode botar ou não, sabe? O Rogério tá dizendo aqui, ó, Andor é sem sombra de dúvida o melhor derivado de Star Wars. Muito. Ele também falou, gente, passei só para dar aquela moral, vocês sabem que tô na correria, a gente sabe, Rogério, a gente sabe. Eles encaixaram o massacre de Gorman, né? De Gorman, que tinha sido citado em livros e HQs. Foi citado mesmo, é verdade. Foi. Outra 2 linhas. Não, também é citado em Rebels, só que o que acontece? Tá ligado aquele discurso da Mon Mothma, que é épico pra caralho na série? Em Rebels, tem esse discurso, só que acontece? É uma versão meio, o que eu expliquei, é uma versão reduzida do rolê. Eu acho que no livro do Tarkin também é citado. Sim. Eu bem me lembro, no livro do Tarkin. Faz anos que eu não leio ele, mas no livro do Tarkin e em Rebels é mais evidente, porque quando a Ghost precisa resgatar a Mon Mothma em Coruscant, eles veem aquele arquivo que em Andor a gente viu que foi gravado e que no final citou o nome do Palpatine, só que na animação é uma versão mais resumida, só que o contexto é o mesmo. É a nave do... Como é que é o nome do Ezra? Mas tem o mestre do Ezra, que é o... o Kanan Jarrus. Kanan, que é um cavaleiro Jedi que conseguiu só que nessa missão, ele só conhece, tipo, ele não tá ligado. Tipo assim, ele só vai aparecer depois, o Kanan. E eu... Fala, depois eu falo. Então, que eu achei uma parada que eu queria comentar com vocês, é como que Andor, ele teve que separar os estados do Império, porque quando eles estão mais na região central da galáxia de Coruscant, eles têm que manter a etiqueta acima. Quando eles vão para a orla exterior, foda-se. Por isso que é meio justificável aquela cena meio explícita ali, daquele Imperial dando, quase abusando ali a Bix. Eu falei, porra, é uma sacada meio... Porque você pode fazer ali e o Império tá nem aí, tá ligado? Exato. Eu achei muito interessante. Eu lembro que na época gerou um pouco um reboliço, assim, porra, será que dá pra colocar isso em Star Wars? Só que depois você começa a ver o que tava desde a trilogia clássica até nas prequels, não é nada em comparação com o Império. E também faz todo sentido, tipo, para um governo autoritário, totalitarista, sei lá o quê, esses abusos de direitos humanos, cara, esse é o mínimo. E tem muita coisa que Andor deixa implícito. Então, você tá na puta que pariu. Porra, acontece coisa. Em menor escala acontece coisa bizonha no Brasil. Imagina no planeta que fica. O planeta Diadema, lá longe, ninguém sabe o que está acontecendo em Diadema. Planeta Diadema. Tipo o que tentar justificar quando cai na internet falando da galera reclamando da alteração da história do K2. Que na HQ é uma origem, na série é outra, só que tipo assim, é o que nem eu falo, de São Paulo a Diadema só muda só aquele subcaminho, mas que o caminho é o mesmo, tá ligado? Tipo, é meio foda-se, né, Ola? E outra, tipo, é um negócio que começou ali e acabou ali. Uma ramificação daquela mudança ali, cara. Começou ali, morreu ali, acabou, A gente falou do Luthen, né? A gente tem o passado dele quando ele conhece a Cleia e acaba adotando ela e ela passa a ser a sidekick dele ali, a filha, e faz tudo dele e tá com ele e tal, né? E quando ele tenta se matar e aí o Império tenta deixar ele vivo, a gente vê toda a ação dela sozinha para ir até ele, né? Eu aposto que todo mundo aqui tava achando que ela ia lá resgatar ele, né? Eu não tinha dúvida nenhuma. Se não me engano, o flashback que nós vimos não é do... da Cleia. É da Cleia. E detalhe, essa atriz que faz a Cleia é o primeiro trabalho foda da vida dela.
Muito bom. Ela só fez curta antes, cara. Apostaram muito. Ai, cara, e eu gostei muito dela, porque assim. Eu, pra mim, era resgate. Pra mim, ela se ela vai resgata, Matheus, quebra a consistência que a gente vem falando. Mas, era isso que eu ia falar agora, mas eu esqueço que o bagulho é tão bem feito que o cara que treinou ela para aquilo. Ela enfiou o dedo no olho do Luthor várias vezes, mas por que você está fazendo isso? Poxa, e etc, etc. Mas ela foi muito bem treinada por ele e ela tinha um amor pela causa exatamente igual ele. Então, na hora que ela fala, eu não tinha dúvida nenhuma que ela ia lá para garantir que o Luthor, óbvio, que ele não sofresse na mão do Império. E outra também para garantir, porque ela sabia, todo mundo ali sabe que quando o Império bota para interrogar lá, eles arrancam. E ele ia falar o nome de Yavin 4. E tudo aquilo que eles passaram ia ser em vão. Sim. A ideia era assim, ó, ele deixou claro para ela, quando a hora chegar, se eu tiver que desligar os teus aparelhos, eu vou desligar. E eu quero a mesma coisa se for ao contrário. Então, se eu tiver que te matar, eu vou reciprocidade. te matar, me mata. E aí, cara, mas mesmo assim... lá e ela mata ele. Ele tava semi-morto ali, aquela máquina tava deixando ele vivo e tal. Mas, tipo assim, eu fiquei pensando, não, ela é um resgate, ela vai dar um jeito de tirar ele de lá e alguma coisa. Aí depois eu digo, não, essa série é tão foda que ela não vai fazer isso. Então, ela vai nossa, dúvida nenhuma. Vai manter exatamente o que o personagem é, o que está sendo nos mostrado, sem redenção, sem mudança de ideia, sem agora eu sou bonzinho, agora eu virei malvado. Sem humanização, tá ligado? Sem humanização. É o cru. Viu The Last of Us? Não precisa humanizar ninguém, seus pau no cu. Viu The Last of Us pra mascarar o Joel como FDP? Obrigado, episódio 6. Obrigado. Tá louco. Tá louco, né? E a gente falou antes, eu vou falar a sensação, o meu sentimento em relação ao que a Bix fez, tá ligado? Cara, porque todo mundo de alguma forma se sacrificou, ou nas 2 temporadas, ou lá em Rogue One a gente vai ver um sacrifício e tal. Sim. Cara, essa mulher, ela foi embora, ela sacrificou a felicidade dela de estar com o cara que ela ama, ela sacrificou a felicidade dele de estar com quem ela ama, do filho deles de ter um pai e dele de ser um pai. Porque ela sabia que se ela falasse para ele que ela estava grávida, ele ia abandoná-lo. Ele ia abandonar. A história seria diferente, né? E ela sabia o quão importante esse cara era para que a rebelião se mantesse, para que as coisas andassem. Cara, eu não sei na opinião de vocês, eu ouvi do Caio. Eu queria ver o Alan e você, Matheus. Cara, o jeito que é montado, essa cena dela se despedindo, tem momento ali que a câmera corta de frente com ela. Eu tive a impressão que ela tava falando para mim que eu tinha que passar pro Andor. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Não, cara, pode crer. Ela fala centrado em você. A câmera pega aqui, como se tu fosse o Andor naquele momento, né? E para tu ter esse vínculo, assim, entendeu? Ó, eu tô falando, entenda. E a atriz é muito foda, cara. A atriz ela é. E essa coisa de, tipo assim, vários tipos de sacrifícios que as pessoas fazem. Ela fez esse sacrifício, só que o trágico é que ela não abandonou ele. Ela fala assim, ó, quando acabar a rebelião, eu vou estar te esperando. E a rebelião acaba 5 anos depois. Porque começa Rogue One, episódio 4, 5, 6, é bem curto, do 4 ao 6. Então, o Andor chegaria para ver o filho dela, tipo, com 6, 7 anos, sabe? E sem saber que seria pai, que era pai, né? Não sem saber. E, porra, cara, é de cortar o coração essa parada, que o Andor, ele passou mais tempo na vida dele na causa do que daquele momento em diante até o Império cair. Nem o Andor sabia. Quando ele morreu, o Rogue One, não sabia que logo o Império ia cair, que a Estrela da Morte seria destruída logo em seguida, eles iam montar a segunda, ia destruir, o Palpatine ia morrer junto com o Vader. Então ele estava tão perto de ver o fim do Império, mas ele não viu, sabe? Ainda bem, cara, que esse filho da puta do Palpatine não aparece, graças a Deus. Outra coisa que eu achei que eu quero falar da Dedra antes da gente terminar. Vamos falar. Deixa quão inteligente os caras foram no Rogue One, porque até quando saiu o Rogue One, ninguém sabia que nós ia ter Andor, ninguém passava pela cabeça. Eles muito bem podiam ter plantado um romance dos dois ali, da Jean e do Andor, entendeu? Eles poderiam ter se tornado um casal e ter dado um beijo enquanto o planeta sacou. E, cara, pra tu ver assim, aí quando os caras fazem,
quando eles fizeram o Rogue One, eles já pensaram o seguinte, não, cara, não é sobre essa história de amor, não é sobre um casal se formando no meio de uma guerra, não. É sobre a rebelião, é sobre a guerra, é sobre dar suporte, dar o start para que a Aliança Rebelde tome a primeira ação, que é destruir, que é a primeira grande ação, é destruir a Estrela da Morte. Entendeu? É sobre isso, é sobre isso. No máximo, vão botar que eles viraram parceiro aí, tem um aperto de mão e tchau. Uhum. Como seria fácil ter virado esse jogo e ter colocado um romancezinho? Ainda bem que não fizeram, porque aí seria difícil fazer toda uma construção que a gente viu em Andor agora. Até nisso os caras tiveram coerência quando fizeram Rogue One, né? Vamos de Dedra! Vamos de Dedra! Vamos de Dedra. Vamos de Dedra. Filha da puta do caralho. Porque a Dedra é aquela... A atriz da Dedra é aquela mulher que nos anos 90, se ela saísse na rua, os velhos xingar ela. Porque ela é a vilã da novela, né? Não, sabe o que a Dedra é, o Matheus? É a Salomé de Star Wars. O Matheus, sabe o que a Dedra é? É o que a gente falou do Christian Cole. Todo mundo odia esse cara e no Andor todo mundo odeia ela, tá ligado? Isso aí. O personagem eu gostei tanto do personagem dela que, cara, eu sou um adulto saudável na maior parte do tempo. E, cara, eu não odeio o personagem difícil, mas, cara, eu odiava a mãe do Tony Soprano. Eu vi Soprano, não tem odiava que a velha maluca. E, cara, eu comecei a sentir a mesma coisa pela Dedra. E tanto que quando o Matheus falou que o Andor conseguiu colocar ela na mira lá e ele não queria que ela acertasse, e, cara, de quando as coisas começaram a se revelar, eu falei, mano, a rebelião não pode pegar a Dedra. Ela não pode morrer. A Dedra, ela só tem um caminho, que ela tem que morrer ou tem que sofrer na mão do próprio Império. Sentiu o gosto do próprio veneno, tá ligado? Exato. Não tinha outro jeito. Qualquer coisa ia ser bom para ela. O que ia ser ruim para ela é ela ser oprimida ali e ser judiada pelo Império que ela tanto defendeu. Tanto que, cara, eu tava assistindo aqui, já era, sei lá, quase 1h da manhã, que dá um flash. É assim, primeiro mostra depois a cena maior, mas a primeira dá um flash que mostra ela, o rosto dela, aí a câmera, tipo, tá escuro e vai iluminando, e ela tá com uma roupa branca, só que você vê que ela já tá sem as Aí, cara, vai iluminando e você vê a faixa laranja da roupa de Narquina. Assim. Cara, eu dei um grito, mas eu dei 1h30 da manhã aqui no apartamento. Porque era isso que tinha que acontecer. Ela não tinha que ter um outro final, sofrer pela mão do próprio Império que ela tanto defendeu. E morreu pela boca, morreu e se lascou pela própria arrogância. E a gente pode ir longe, né? Porque lá ela vai mostrar o quão covarde ela é. Porque se ela quiser um passo fora do cercadinho dela, ela morre. A hora que a luz vermelha acende, ela morre se ela sair dentro do cercadinho. Não, aí depois volta a cena. Depois mostra ela lá chorando. Meu Império acabou com o Império. Não, mas vê como que é bem amarradinho isso. O Lorne, ele tava de olho na Dedra há anos. Só que a Dedra, ela entrou no projeto da Estrela da Morte. Na verdade, um dos projetos lá do projeto de energia. Só que ela começou a ver os arquivos confidenciais, não de sacanagem, mas procurar o eixo, para procurar o Andor e para procurar o Lúten. Então, por conta dessa pesquisa... Subir, se promover também. Então, tipo, ela tá, nos melhores dos interesses dela, ela tava pensando, esse que é o foda da Dedra, ela realmente acredita na causa do Império. Sim. Ela não gostou de ver os civis sendo massacrados, mas na cabeça dela, assim, tem esses rebeldes que são bem pior, é terrorista, então vou ter que caçar. Ela pegou os arquivos secretos. Sim, que nem o Sírio. O Sírio também. Daí, ó que foda. Ela tava procurando os arquivos lá, secretos. Por conta disso, o Lorne pegou o acesso dela e viu os arquivos secretos, falou pro Lúten. Daí descobriram que as informações saíram, foram atrás dela. E a última pessoa que desconfiava, que era o Lorne, ele era co-informante. Ela pensou que era todo mundo, mas o cara do bigode não deve ser o magrelo do bigode. Uhum. Ela é presa com o dedo na cabeça dela, assim, mas saiu de você. Não interessa que vazou. Porque tá de meio que o Portugas também. O Portugas, ele tomou no cu, porque o informante tava na sua mesa. Todos os anos, como que vocês não viram? Eles provaram que o Partagás, ele ouviu aquela música da Pitty. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. E ela vai
ela entrou naquela prisão para fazer peças para Estrela da Morte. E ela sabe que ela não vai sair daqui, porque ela sabe da prisão. Esse que vai ser o destino dela. Do mesmo jeito que o destino do Andor é morrer pela arma que ele estava mandando as informações para destruir ela, como também a Jean é morta pela arma que o pai dela construiu, ajudou a construir. Tem que ter esse ciclo, tá ligado? Da morte de cada um é ligado assim com a vida. Né? Que, tipo assim, a gente descobre que todo esse ataque ali de Gorman, tudo que a série Andor foram esse atrás de 5 anos do que ele ficou tentando, dando desculpa pro Império. Por que não construiu, entregar a tempo, tá ligado? E no final, quando ele consegue, acaba morrendo pela própria arma que tava cobrando a construir. É muito, tipo, é uma parada que anda muito bem, cara. É muito foda. Foda demais. É muito, o Rogério me falou aqui dessa série, vocês já chegaram a dar uma olhada nela? É boa, cara, eu curti. Mateus, quando terminar, você precisa fazer live de diários de um robô assassino. Eu curti. Não. Eu achei interessante. Motherbot. É com o filho do Skarsgård lá. Isso eu vi. É com o Alexander, né? Alexander. O Homem do Norte, né? Ele mesmo. É, isso aí mesmo. O Rogério falou: a Deadly e o Sirius são um casal perfeito, até na hora do... Como é que é? Do Fuki. Cara, mas, na base do controle, tá certo. O Sirius já tem mommy issues, então imagina como deve ser quando os apaga aí. Eu gostei da chamada que a Dedra deu na mãe dele, né? Falou, não, calma aí. Eu adoro cara, a mãe. Aquela cena do... Eu adoro a mãe de Sirius aí, tipo... Ela bota a velha no lugar também, velho. Não, cara, aquela cena em que os 3 estão jantando, você sente que aquela velha tem cachorro preso, tá ligado? É muito... muito tá todo mundo. E é mais uma visão de quão o Sírio, o Sário, ele é peão de jogo de todo mundo. Ele é peão da mãe dele. Essa cena, essa eu mandei o link. Essa é a primeira que mostra. Vai abrindo, depois mostra a faixinha e aí corta. Nessa cena aí, o Luizinho aqui tá me chamando. Cara, eu também assisti essa série. O quanto o Sírio é pau-mandado da mãe, da Dedra, do emprego, do tio Carlo. Tipo, e não mostrou o tio até o final da série. Não mostrou o tio, não é verdade. Não mostrou o tio. Que deve ser um merdel também. Cara, mas uma cena que eu ri demais foi aquela cena do K2 indo resgatar a galera. Aí o cara pergunta assim: você tá com nós? O cara não, pá, e joga assim. Falei, porra, aquela cena lá eu achei demais. K2 ele é muito foda. E só abriu a ferida do meu coração, porque eu lembro que aquele robô também morreu. Eu assisti Rogue One sem saber o passado dele. E eu falei assim, porra, morreu o robô. E morrer o robô em Star Wars é que nem morrer cachorro em filme. Você não pode matar o cachorro, você pode matar pelo menos o cachorro. Isso. Matou o robô, eu sabia que ninguém ia mais sobreviver. Eu falei assim, não, vou passar rodo em todo mundo. Essa cena, se você voltar lá no Rogue One e ver a cena do Darth Vader chegando, entrando no túnel, entrando na nave e derrotando lá os soldados que estão lá, é exatamente igual a cena do KS2 entrando, aquela figura vindo de fundo do corredor escuro e derrubando todo mundo. Cara, a gente viu a cena a cena dos rebeldes e a cena do Império. Sim. Um desespero do caralho. Pode crer. Cara, e aquela cena das votações em que ocorrem em que você tem aquele discurso do resgate ali da Mon Mothma pelo Andor, cara, eles locaram um cenário real gigante daquele formato, um museu mesmo, eu acho que é da Itália ou é da França. Pra fazer aquela cena. Cara, eu acho muito. E Gorman também foi um lugar real, eles alugaram uma praça na França, velho. Aí a gente visita. Aí você vê, o Memão e Matheus, que a grana tá sendo investida ali, tá ligado? É muito Por isso que eu não sou egoísta, que tem galera que fala assim, porra, onde que vai Star Wars dali pra frente? Cara, eu não vou ser egoísta no sentido de Andor, que nem a gente tá falando assim, não é pra todo mundo, e Star Wars não precisa ser só essa estética de Andor. Tem como ser outras coisas, pode ser mais leve. Esse ano ainda teve o Skeleton Crew, que é uma série mais... o Stranger Things de Star Wars. Tem como ser. O Mandaloriano, Goonies. Os Goonies de Star Wars, é isso aí. O Mandaloriano é uma aventura da semana. É que, assim, Star Wars já tentou muitas produções meio diferentes, e, cara, quando Star Wars errou a mão, é um meme entre eu e o Jonathan. Quando eu liguei, acho que episódio 3 ou 4 de Boba Fett, eu vi lambretas coloridas andando a 15 por hora.
Aqui em Londrina tem uns patinete azul motorizado que colocou em toda a cidade. É a mesma velocidade daquela merda. E colocaram aqueles carros de antigo de roda cromada, os caras só fazem status, tá ligado? É a mesma coisa. Cara, quando tem aquelas 2 cenas na falta de uma da bebê Leia correndo em Obi-Wan, contra os bandidos molhados, eu falo assim, cara, pelo amor de Deus, Star Wars não pode se reduzir a isso. A menininha de andando assim por hora e a galera se parando aqui no galho no peito, que nem videogame que você não consegue mais avançar porque tem um cotoco. Não renderizou. Não renderizou, não desbloqueou o mapa. Então, não tô falando para ser tudo sério, pesado. E aí a gente tem a Ahsoka, que nada é uma série boa, pô, a atriz nela, a atriz da Ahsoka Rosário, né? A Rosário E tu assiste a Ahsoka hoje, cara, é um fanservice bonitaço pra galera que teve o primeiro contato deles de Star Wars com as prequels, entendeu? Aí eu tenho uma opinião. Com as animações, Matheus, com as animações, falando também. Foi com as animações. Não, aí eu tenho uma opinião que vai ser impopular, então, aqui entre até vocês, que pra mim Star Wars é isso. O Andor é diferente, não é o contrário. Entendeu? Em Star Wars, não, tu tá certo. É uma mídia feita pro adolescente e jovem adulto. E a gente que foi adolescente e jovem adulto quando Star Wars estava. Então, continua observando essa mídia, mas nós não somos o público central mais. Andor é diferente. Eu estava vendo um paralelo com Lego. E, cara, você tem Lego, sempre foi voltado para criança. Mas os Legos... Mas o Lego sempre foi voltado para criança, mas a criança gosta e o adulto também tira um proveito. Só que também tem os Legos de caixa preta, né? Os Legos Black Box, que são para adulto. Andor, Star Wars é um Lego que é para esse jovem adulto e os adultos da nossa também aproveitam. E Andor é o Lego da caixa preta que é só para adulto. Andor para mim não é a exceção e não a regra. Aí tem muita Andor gente Andor é o OnlyFans de Star Wars. É adulto, né? Entendeu? Exato, Andor é o produto adulto de Star Wars. Tem gente que vai me xingar. Ai, vai falando que Star Wars. Mas você tá certo. Na primeira temporada, por mais assim, que você tem aqueles momentos pesados, eles não precisam ser explícitos nas coisas. E você sabe ali que, tipo assim, só na cena do Andor, ali com a Bix, pô, você sabe que, pô, a galera faz o fuque-fuque ali, né? Mas, pô, é isso. Sim. Mas é pontual. Se a gente pegar, vamos pegar o Rogue One, é um filme bom, com essa pegada mais séria, e de mortes e de sacrifício que não acaba tudo bonito. Menos sério que Andor ainda. Menos sério que Andor. A da trilogia clássica, cara, eu acho que o Império Contra-Ataca, pra época, é o mais... né? Aí nas prequels a gente tem a Vingança do Sith, que é a luta dos dois lá em Mustafá, do Obi-Wan e do Anakin, que é um divisor de água da gente ter a ideia dos maiores vilões da cultura pop mundial. Nessas sequels novas, talvez... Cara, não tem. É o que eu sempre falo, o primeiro filme é um copia e cola e a gente aceita. O segundo filme eles tentam tomar uma direção diferente, ser corajoso, mas no final é uma bosta. E aí no último nem tem o que falar. Mas se a gente for pontuar, cara, são pouquíssimas coisas que a gente pincela do universo de Star Wars e trata como adulto mesmo. Sim. Então, pouquíssimas coisas. Eu acho maravilhoso que você nem mencionou o Han Solo. O quê? O filme do Han Solo. Tá inventando coisa, cara. Isso aí não existe, cara. Nem episódio 9, tá ligado? Nem episódio 9. Você tem noção que o Darth Maul tá até agora segurando sabre de luz naquele holograma, esperando o filme dele? Ele tá até agora assim, ó, paradinho lá. Eles vão lançar ainda. Não souberam o que fazer com ele, tá ligado? O cara não souberam fazer com ele e botaram ele nas animações, tá ligado? Eu tava vendo a entrevista da época do Rogue One e o cara falando... O mesmo cara que escreveu aí, esqueci o nome agora, o Toninho. Ele tinha dúvida... Ele tirava a dúvida com o cara que fez o Darth Maul, né? Porque o cara parece que ele é um monstrão de Star Wars. Sim, o cara eu ouvi falar isso aqui e ali, mas eu nunca tinha visto. Não, entra naquilo que a gente falou, é uma consultoria, Alan. É uma consultoria, não tem como. Da hora, cara é bom. Deve ser muito legal você poder fazer. É meio que assim, entra naquilo que eu falei, tipo assim,
o cara teve tanta sensibilidade, o cara mostrou o roteiro ali pro cara que ele tava consultando, e o cara só foi, tipo assim, ó, você tira esse parágrafo aqui, porque não é possível, porque isso aqui, a galera das animações faz esse resgate aqui, corrige, só cita ali, e foi falando assim, ó, e aí foi falando, o caminho é esse, vai. Caramba, imagina, deve ser muito legal você fazer um É personagem uma assim, sensibilidade que tá. que você respeita aí. Mas, não, senhores, vocês querem tratar de mais algum ponto específico de Endor, ou a gente já pode ir para as notas? Nas minhas anotações aqui, acho que a gente só deixou de fora a Vel, que ela maravilhosa. Ela não pôde mais segurar as calças, né? Que ela perdeu a cinta. E o Sol, né, focar um pouquinho no Sol, né? Que sacanagem. O Sol, é verdade. O Sol é maravilhoso. Detalhe, eu esqueci de comentar um negócio que na segunda temporada trocou o ator do Bail Organa. Só foi esse... foi o Labamba, né? Foi o Labamba que foi o Bail Organa, né? Foi problema de agenda só. Eles foram atrás do... Foi isso aí mesmo. A galera ficou... Tinha umas reclamações meio divididas na internet, mas tipo assim, isso aqui foi uma vírgula, tá ligado? Meu irmão, não tem como fechar todo mundo, cara. Ainda mais que é um projeto que demorou tanto assim. O Bail não aparece na primeira temporada, né? Só foi para essa segunda. E eu entendo, sabe? Tem request. Porra, Star Wars é meio complicado porque tem uma tradição de morrer gente antes de terminar os filmes. Um dos melhores personagens do Ahsoka, que era aquele Jedi renegado lá, cara, sensacional, era um dos Punishers. E que tinha mais história pra tocar, infelizmente faleceu antes da série ser lançada. Cara, puta merda, ele tinha um personagem muito foda mesmo. Da hora pra caramba. Aconteceu com a Leia. Star Wars tem muito jogo de corpo aí pra. Ou não dá problema de agenda, ou porque ele foi dessa pra melhor. Tá com a força. Tá com a força. Virou fantasma da força não recebe carinho. Depende, né? Depende, porque eles mudaram o coisa lá, ele muda o Anakin, então quando ele assume o fantasma da força, ele ganha cachê sim. A única coisa que eu vejo assim, que a Disney não vai ter culhões pra fazer é trazer o Jar Jar como Lord Sith. Aí, isso a Disney não vai fazer. Não vai. Embora assim, estão colocando a voz do Darth Vader de inteligência artificial lá no Fortnite até agora, então eu espero que alguém da família do Lord Jones esteja recebendo esses cheques aí. Espero. Ó a viagem. Eu tava revendo caramba, mano. O episódio 3, subiu o nome em português. O Vingança do Sith? Isso. Aí eu tava. E aí, a primeira vez que aparece o Jar Jar, eu fiquei pensando, eu falei, mano, se tivesse um jogo da gente assistindo na live, um filme, e toda vez que a gente aparecesse um personagem que a gente não gosta, a gente falasse, filha da puta. A cena ver a cara do Jar Jar a primeira vez me fez pensar todo esse jogo na cabeça, porque primeiro eu falava, filha da puta. O Jar Jar que faz o golpe de estado aí. Jar Jar não é de brincadeira, não. Tapar de meia lá fora aí, ele que organiza assim, ó, vamos dar poder esse pro chanceler aqui. Não vai dar errado, não. Aí, Jar Jar. Jar Jar laranja do rolê. Mas, meus amigos, eu quero dizer... Faltou alguma coisa, Alan, da tua lista aí? Vamos lá. Não, a última da minha lista agora. Ó, o que a gente não falou, mas não precisa. A gente não falou da morte do braço, triste pra caramba. Foi. A gente não falou do Melch, que o Melch foge foge da cadeia e ele vai pra rebelião e lá vira soldado. Então ele é um cara que vai pra frente e morre também no Rogue One. Acho que a gente pensou no casamento. A gente falou, agora a gente falou do cara, o casamento, cara, aquele figurino lá é digno de M, velho. Puta, cara, esse que tá, cara. Tem que aparecer uma parada muito. Tipo, tô falando de produção, tá ligado? De grana de produção, de investimento, de trilha sonora. Porra, a trilha sonora da festa lá tem como tocar aqui na baladinha, na descida da casa, aqui na Faria Lima. E assim. Fizeram uma versão remix dessa música que toca no casamento. Sim. É que existe o grande... Está lançando The Last of Us 2 agora. Tem uma parada que ela vai concorrer diretamente com Andor, sabe? De várias coisas técnicas. Ainda tem para acabar Last of Us semana que vem. É que Last of Us, quem jogou o jogo sabe, é muito difícil eles alterarem do que está o jogo. Andor é produção original, não sei se vai pesar quanto a isso, não enquanto adaptação. Mas isso aí...
é para deixar, não tá mais nas nossas mãos, tá apenas nosso desejo. Eu acho que, cara, cobriu bem. Não, você não gosta de Star Wars, cara. Quem vai estar vendo esse é porque conhece agora. Mas, cara, você não gosta, não viu, assista, que é um item, acho que quem não conhece, não, meu irmão. Quem não conhece é o melhor caminho, porque Andor, é que nem eu falo, Andor, ele te dá esse leque. Mesmo, tipo assim, eu citando as referências das animações, até mesmo do Fallen Order, onde que o tal personagem aparece, meio que ele não te dá aquela obrigatoriedade. É um opcional. É o DLC, né, Alan? DLC do Esquece Star Wars. Ele é um ótimo seriado, ele é uma ótima mídia. Isso mesmo. E digo mais. Quem, tipo assim, você encontrar alguém que nunca assistiu Star Wars, onde começa? Comece com Andor. Porque Andor já vai te conectar com o Rogue One e o Rogue One vai te conectar com o episódio 4. Pronto. É meio que é um teste, né? Tipo assim, a melhor experiência que depois os episódios pra frente te trazem uma experiência negativa, né? Que é o equilíbrio. Tipo, você assiste as duas temporadas de Andor, Rogue One, Uma Nova Esperança, e depois você vai depois sua experiência desce com o episódio Ataque dos Clones, episódio 3 e Obi-Wan. Aí piora. Você para quando você tá ganhando, que nem jogo do Tigrinho. Né? É tipo isso. O Guilherme falou em Star Wars. Eu não gosto, cara. Eu não existe gosto só. De ver isso aqui. Episódio 7, 8 e 9, Diários do Boba Fett, Isso é Efeito Mandela e Delírio. Não é, Rogério. Eles estão aí. Eles estão aí. É aquela. Na cobertura tem uma piscina, no piso que você tá tem uma escada. Isso aqui é a escada. É onde você vai suar, onde você vai reclamar, vai falar, mas sem isso aí não tem a piscinona gostosa gelada lá no. É verdade. Então precisa existir coisas que apelem para todo mundo, que faça dinheiro, que seja bebê Yoda para vender brinquedo, para a gente ter Andor. Muito Funko Pop. Assim. Muito Funko Pop. É isso que paga os impostos da Disney. Dinheiro com essas porcarias é verdade. Da Disney, rapaz. Mas é para ter essas coisas. Então a gente precisa. Isso necessita existir. Eu não sei se dá para ver, mas ó, ali atrás de mim, ali, ó, bem no cantinho, aquela coisa minha preta ali é o Vader, ó. Do lado dele é o Luke. Lá atrás. Essa coisa preta aí atrás de você é o Vader. É o Vader. Esse encosto. Seguinte, eu não posso e não vou dar nota menor que 10. Não tem como, Matheus. Não tem como. Não, mas justifique. Você tem que justificar. Vamos lá, eu vou justificar. Baseado em tudo que a gente falou aqui, é muito raro a gente. Eu tô acompanhando algumas séries antigas e algumas séries bobas que eu coloco na TV só para coloco ali e me divirto e pego. Olha aí. E tem uma coisa preta aqui também. E coloco para olhar e pego o celular e converso com alguém e tal, e a série fica passando e tal, que elas não comprometem, entendeu? Elas não vão fazer nada, elas não vão mudar o meu dia, elas estão rolando na televisão ali e tal. Quando eu paro por 1h30, quase 2 horas, toda quarta, que eu estava conseguindo assistir só na quarta, num período curtíssimo de tempo que eu tenho para fazer as minhas coisas, para trabalhar, para girar minha máquina e tal, não é à toa. Se os caras me fazem tirar esse tempo do meu dia, que é corrido, às vezes uns dias da semana eu não costumo vir em casa, mas na quarta-feira eu dá um jeito de vir em casa, velho. Para no meio-dia, meio da tarde, assistir isso aí. Então, assim, eles me dão uma série que do início ao fim, eles me dão consistência em tudo que eles estão fazendo. Eles me dão personagens que são coerentes com a trama apresentada. Eles me colocam vários núcleos que no primeiro momento diz, mas para que isso? E aí daqui a pouco eles te entregam, esses núcleos estão todos aqui para que daqui a pouco eles se encontrem, se fechem e deem um desfecho daquilo que foi construído. Então, assim, uma narrativa, roteiro, filmografia, efeitos práticos, efeitos especiais, figurino, locações, tu não consegue dizer que alguma coisa é ruim. Então, se eu não consigo dizer que alguma coisa é ruim, eu não posso dar menos que 10. A minha ideia é essa. Então, assim, se eu tô elogiando desde o personagem do coadjuvante bem feito até o personagem principal bem feito, eu não tenho. Se eu der menos que 10, eu não vou estar sendo justo comigo e com o que eu tô assistindo. Então, por isso que eu dou 10 para essa segunda temporada de Andor. E entra naquela parada, Matheus, que tipo assim, cara, foi certeiro separar 3 episódios por semana, porque cada 3 episódios você via um arco, e nesses 3 episódios 1 ano se passava do rolê. E
até eu, cara, assim, comentamos, eu não tô mentindo, cada arco a gente deu 10, cara. Porque meio que, tipo, quando eles davam esse gancho pro próximo arco, e esse arco era o gancho, conexão perfeita para aquele personagem fazer o que ele fez nos próximos arcos, essa quebra de sistema. Cara, o Império, ele foi o inverso dos rebeldes. Enquanto os rebeldes, o Lúthien, conseguiu fazer o que a gente fala, quebrar de dentro para fora, o Império fez o comum, o inverso, de tentar ir de fora para dentro. Não tem como, velho, eu tava mais que 10. É 10. Muito amarradinho, não tem como, é 10. Por conta, o que foi feito? Cara, o que mais me surpreendeu é que tudo foi pensado. Os caras sentaram e escreveram. Cara, a personagem que eu não esperava que era a Bix, me surpreendeu e você entendia o lado dela. Por isso que é 10. Caio, tua nota e a tua justificativa, vamos lá. Cara, eu entendo o que ela falou de, às vezes, a gente precisa subir pela escada para a gente aproveitar o ar-condicionado do terraço, porque ainda mais a gente antes lança um trailer e o Jonathan manda mensagem assim, vamos cobrir tal série? Então você faz aquele compromisso com o teu brother, cara, vou assistir isso porque vai dar conteúdo, sei o quê. E tem séries e filmes que tu só assiste porque você deu tua palavra pro brother. Cara, eu já sofri, o que eu sofri com o Jonathan é o maldito dia que eu falei que a gente ia cobrir Invasão Secreta da Marvel. Aquilo me corroía por dentro cada episódio. E eu, tipo assim, cara, falta quanto? Eu tava cumprindo uma pena lá na prisão do Andor. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô montando essas peças, pra que serve isso aqui que eu tô fazendo? Louco pra pisar na pista e tomar o choque. Meu Deus do céu. Eu tava caindo tipo de abraço se tivesse essa opção. E Andor, eu julgo muito uma série, um filme, pela a proposta dela, sabe? O que tu quer me entregar? Se você consegue me entregar isso, sabe? E é muito triste que tem série, até as ruins, especialmente as ruins, que tu vê que tem um potencial. Você vê em Acolyte que tinha um potencial para ser, você vê em Ahsoka que poderia ser mais do que é. Isso é pior do que ser totalmente ruim. Você fala assim, cara, na mão de alguém que dirigisse melhor, que escrevesse melhor, que editasse melhor, você sempre fala assim, porra, faltou um cara. Em Andor, tá sobrando cara. Eu tava trampando hoje, tava ouvindo a trilha sonora de Andor. Eu botei lá e tava ouvindo aquela música que finaliza. Falei assim, cara, essa música é sensacional. Daí eu tava vendo um making off. E o making off é, cara, eles fazendo o hangar lá do Yavin 4. E eu tô vendo a entrevista com o diretor, que ele tá dando porrada na entrevista. Ele adora o projeto, ele adora falar. E a galera pergunta o que ele achou. Então, a série terminou. Eu ainda tô consumindo vídeo de galera comentando. Agora eu tô consumindo vídeo de galera reagindo ao último episódio. Eu tenho o Reddit do Andor para entrar, tem umas entrevistas. Gerando um conteúdo sobre a série. Tá gerando conteúdo, então, tipo, é aquela janta que você fica satisfeito pra caralho e aparece o garçom com uma marmitinha pra você. Aqui, ó, senhor. O que é isso, meu irmão? Aqui é a marmita do Coco Bambu cheirosa, aqui camarão internacional. Andor pra mim, então é 10. E no final é o absinto da boate da Momotima, daquele absinto que ela vira daí assim. Um clima gostosinho. É isso aí, amigo. E tu, senhor Alan Couto, justifica o seu 10. Eu não vou nem perguntar qual que é essa. Justifica o meu 10, é isso, exatamente isso. Cara, uma coisa que me deixa chateado por estar preso, isso não deveria estar preso dentro do... O que me chateia é eu ver, daqui a um ano, eu ver uma lista dos 10 melhores seriados, eu ver lá Sopranos, Breaking Bad, BoJack Empire, Game of Thrones, e eu não vou ver Andor. Andor, ele tinha que sair dessa amarra tinha que ir para fora, porque eu tenho certeza que ele tem todo o potencial de estar com os melhores seriados dos últimos 20 anos aí, sem problema nenhum. Para mim, transcendeu o nome de Star Wars. Acho que uma coisa que puxa Andor para baixo é o nome Star Wars, porque vai ser taxado exatamente para sempre. Um negócio de nerd, e muita gente não vai conseguir, não vai poder aproveitar a narrativa que o Andor entrega, que se encaixa em 1 milhão de coisas além de Star Wars. Então, pela minha tristeza de quem não vai poder absorver esse conteúdo, fica meu 10, cara, porque todo o resto, os positivos a gente já falou, e o negativo para mim é que mais gente não vai poder.
Esse é o ponto. E só complementando o que você falou também, e justificando por que a thumb do Matheus, né? Não é Star Wars. Você olha assim e fala, pô, nem parece que você tá vendo que você tem um Jedi e Sith. E complementando o que o Caio falou, tem série que você, tipo assim, pô, funciona melhor da gente fazer o geral. A gente comentou Skeleton Crew. Tipo assim, eu até comentei, cara, falei, pô, acho que é uma série que no final do episódio, né, que a gente falou, cara, vale a pena você fazer o geralzão, a resenha, tá ligado? Só que a gente tava lá como compromisso. E a gente via isso em tela e no roteiro. Andor, pô, eu acho que a cada semana, né, Caio, mesmo a gente terminando a resenha, cara, a gente tava aproveitando aquilo até na véspera do próximo episódio, cara. Digerindo a palavra. Digerindo, cara. É o que a gente fala, pô, a sobremesa vai vir mais, tá ligado? Pena que acabou, né? E ao longo do tempo a gente vai descobrindo mais detalhes. Por exemplo, até esqueci de falar, aquela cena que vocês falaram, que é do começo da segunda temporada, que ele tá naquele planeta com os rebeldes idiota, quando ele sai com a nave, ele tá em Yavin 4. Então ali o começo aquela palavra da sede dos rebeldes. Então, aquela palavra-chave que aquela menina lá que trabalha pro Império passou pra ele, é o local do Rogue One. Tipo, é muito... Então, tipo assim, eu não tinha sacado. Eu fui ver uma entrevista hoje. Eu falei assim, caramba, então é por isso. Então, ao longo do tempo, eu vou descobrir outras paradinhas que, de alguma forma, esse 10 vai continuando sendo 10, tá ligado? E, mais pra frente, eu vou ter vontade de reassistir tudo. Com certeza. Eu vou assistir todo o Andor pra já colocar o Rogue One. Acho que todo mundo aqui, a gente comentou aqui, todo mundo, cara, se sentindo uma obrigação de assistir o Rogue One de novo. Eu, quando acabou a análise, eu assisti, cara, o Rogue One. O Disney colocou automático. Eu precisava dormir pra acordar cedo no outro dia. Mas é claro que eu emendei o Rogue One até Espero que dê os números. Cochilar 40 minutos pra poder trabalhar. Ai, cara. É que é meio complicado ser os números da Disney Plus lá, porque é tudo fechado aí, mas espero que a série se pague, tá ligado? Para não ser aquela coisa assim, pô, a série foi boa, mas não teve o retorno esperado. Eu espero que para todo mundo tenha se pagado. Até a Disney merece. Tá cara a mensalidade? Tá, mas a anuidade eu pago aí, certinho. Ó, quem chegou aí, ó, o cientista chegou aí, Vitor Araújo chegou. Dedra acaba na quina 5, mostrou que o ponto não era desmantelar o Império, e sim montar a resistência. E ele também falou que montar a escada até o ponto principal. Os planos da analogia da escada pegou, hein? Isso aí. Ô, Vitor, depois bota no início aí, pega o nosso assunto todo aí, comenta o que tu achar aí. E chama a gente para conversar depois lá no Telegram, lá ou no WhatsApp, que vai ser legal. Gente, muito obrigado a vocês aqui. Deixa eu falar uma última coisa antes da gente acabar. Claro que sim, lógico. Eu gostaria de falar o seguinte, cara. Você falar que a tirania exige, ela quebra, ela vaza. A autoridade é frágil. A opressão é a máscara do medo. Ah, cara. Isso é... Toma no cu. Tem que ter. Cara, a quantidade de monólogos maravilhosos tem esse, tem... Então, assim, só pra... que muito foda de finalizar, mas finalizando. Se a série tem no canal do YouTube do Disney Plus, no Disney, sei o quê, os cortes que eles colocam mais visualizações são monólogos, não são cenas de ações, são monólogos de personagem parando e falando alguma coisa sobre o que é rebeldia, o que é sacrifício, o que. E esses são os melhores pontos da série. Cara, se essa merda não ganhar como melhor roteiro, eu sou um jabuti. Fica uma indignação enquanto um jabuti. Ó, o Rogério disse que tem que terminar Andor, assistir Rogue One, já assistiu o episódio 4 na sequência. Melhora. Venda casada. Venda casada, esse é um bom venda casada, né, Caio? Esse é um bom venda casada. Tu tem que assistir o episódio 4 e quando chegar na cena do Obi-Wan com o Vader, tu tem que parar, daí tu vai no YouTube e tu coloca fan cena Obi-Wan e Vader. Daí tu assiste aquela cena que tem 7 minutos. Maravilhosa. E aí tu volta pro filme. Aí tu volta pro filme. Aquilo lá é foda. Alguém precisa fazer um edit já dentro do filme. Dentro do filme. Vambora, gente. Jonathan, obrigado. Caio, valeu. Alan. Só junto. Perdão pelos imperiais me atacar aqui a internet aqui, mas o papo não, é coisa solar. Fica em paz. Haverá momentos em que a luta... Não, tô mandando aqui pra gente anotar, a gente ter, quem não tem, ter guardadinho. Tu mandou, o Alan mandou no chat privado aqui, Google Fusco, pela escola do inimigo. No grupo fechado. O Alan é nosso informante rebelde. Ele é da inteligência. É uma ideia. Eu sou rebelde.
quando los sigo los demás. Vambora, galera. Valeu. Bora. Valeu, muito pessoal. Obrigado. Falou, meus brothers. Esse bate-papo aqui vai estar sexta-feira no Spotify, com uma ediçãozinha lá pra galera do Spotify. Lembrando que amanhã tem... Com vinheta, com som. Com vinheta com som, exatamente. Ou não também, eu só vou converter no MP3 e jogar pra lá também, vamos ver. Lembrando que amanhã tem Cabine do Tempo especial, filmes do Tom Cruise, já que estreou o último Missão Impossível agora, a gente vai fazer um especial na Cabine. E detalhe, Matheus, ainda bem que o Samuca não estava presente hoje, porque senão ele iria ser... Não é pra ele, eu falei pra ele, Magrão, não é pra ti, vai embora que isso aqui não é pra ti, se não gosta, não tem que ficar lá, então tá tudo certo. Quarta-feira a gente tem o Confraria Geek no Spotify, nosso podcast novo lá, e a galera vai falar sobre filmes que foram subestimados, filmes que assim que, né, vai sair quarta-feira. Quinta-feira tem Cabine no Spotify, sexta-feira tem Drop no Spotify, e assim a gente segue na luta. Muito obrigado a todo mundo. Quem chegou até o final do nosso bate-papo aqui e quiser provar que chegou aqui, deixa nos comentários Andor 10. A gente está sabendo que vocês chegaram até o final. Andor 10. Valeu, galera. Abraço. Falou. Falou, jovens.